Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta oficina de algoritmo. Ainda, eu sei que todo começo de oficina eu estou falando isso, mas de novo, é um projeto novo, vocês precisam entender a essência, porque acho que quando a gente cria falsa expectativa, é a pior coisa, né? Você imagina, eu vou lá assistir essa oficina com o objetivo de entender lá o conteúdo lá da página e tal. Não, não é esse, pessoal. Infelizmente, não é esse. Aqui vocês têm já várias ferramentas, vários conteúdos disponíveis na plataforma aí, livro, leituras, exercícios, fóruns, enfim, bastante ferramentas aí de aprendizagem. O objetivo dessa oficina em si é o quê? A gente fazer esse bate-papo, essa troca aqui de experiência, de informação. Eu vou estar trazendo para vocês aqui notícias, curiosidades, assuntos relacionados. Tá? De novo, para não criar essa falsa expectativa, no começo eu quero sim forçar, mostrar para vocês a importância, o uso, de onde que vem essa importância do uso dos algoritmos, comentar para vocês de onde que surgiu, qual que é a história disso aí. Acho que é legal a gente conhecer a história, os primórdios aí. Então é só para a gente fechar isso e não ficar voltando tanto, mas o objetivo da oficina é esse, de fazer esse bate-papo mais descontraído, sobre assuntos correlacionados aí e focando a importância. E no final a gente sempre apresenta aí um exercício para não deixar vocês assim na mão, para vocês fazerem uma ponte aí. Sempre vai estar relacionado os assuntos com os estudados e a gente ter uma oportunidade de praticar isso junto, ter uma oportunidade aí da gente experimentar esses exercícios não só para a nossa prova, como para os concursos e tudo mais, certo? Bom, vamos para o que interessa então. Quero convidar vocês hoje para fazer assim, assistir, vamos falar assim, né, a história da computação como um todo. Então, primeira perguntinha aí que a gente vai refletir é: como surgiram as linguagens de programação? Para isso eu vou mostrar um histórico, uma evolução das linguagens de programação para vocês. Mas eu tenho que pensar, antes de surgir uma linguagem de programação, antes de existir um software, um programa ali para ser lido, eu preciso de um computador. Então também vou aproveitar para fazer esse tour, essa viagem com vocês aí no passado e apresentar um histórico do computador para vocês, tá? Mas assim, o computador, antes de chegar no que foi tendo antecessores, né? E o primeiro, acreditem ou não, né, o mecanismo que a gente tem registrado aí ao longo da história, que automatizou a tarefa do ser humano aí no dia a dia, foi o ábaco. Esse foi o primeiro mecanismo inteligente construído aí para auxiliar o ser humano nas atividades do dia a dia, principalmente na parte de contagem, de cálculos. Tá? Então ele tinha ali as unidades, dezenas, centenas, milhares, e você ia manuseando ele ali, contando ele. Era o mecanismo daquela época. E olha o que eu escrevi lá para vocês, ó. 5.500 anos atrás. A gente está em 2017, imagina dobrar esse tempo aí. Então, desde, duas vezes o tempo que a gente está contando aí atualmente, surgiu o ábaco. Antes dele, o que a gente tinha? Nada, né, pessoal? Antes dele, o pessoal, o que o máximo poderia fazer era pegar um saquinho, encher de pedrinha e ficar contando, né? Ah, passou o carneirinho, tira uma pedrinha. Passou outro, tira outra. Então isso era o meio mais sofisticado, até surgiu o ábaco lá na Mesopotâmia, certo? Bom, mas isso propositalmente, tá, pessoal? De verdade, foi o primeiro mecanismo que automatizou, que auxiliou o ser humano no dia a dia. Mas se a gente buscar na história, de fato, recente, tá? Nem tanto, mas recente, qual foi esse primeiro mecanismo? A gente vai encontrar em 1642 o contador mecânico de Blaise Pascal. Blaise Pascal era um inventor, era o pesquisador que desenvolveu essa engenhoca aí. Vamos falar engenhoca sim, porque ela é puramente aí mecânica, não tem nada aí
não tem energia elétrica, não tem circuito eletrônico, não tem circuito digital, é literalmente uma engenhoca. E essa engenhoca aí, apesar de parecer que não tem potencial, não tem nada, ela conseguia realizar já soma, adição, né, e subtração de forma automática e sem errar. Isso que era já uma grande vantagem na época. Eu sei que todo mundo, independente da geração, aí sabia, de fato, aí é capaz de aprender a somar e subtrair, mas quando você passa a fazer isso repetidas vezes e você considera fatores aí humanos como cansaço, problemas pessoais, alguma tristeza, alguma mágoa, algum sofrimento, você acaba perdendo a atenção e acaba errando, né? Então, Blaise Pascal foi o primeiro que criou algo para auxiliar de fato o ser humano no dia a dia, para diminuir a porcentagem de erro dele, aumentar essa precisão, aumentar essa velocidade e auxiliar essas rotinas, certo? Então, isso a gente está falando aí em 1642. A gente vai saltar agora quase 2 décadas, em 1823, vamos ver aqui no slide, ó, máquina analítica de Charles Babbage. Então, olha a engenhoca dele, como já mudou um pouco. Era considerado, né, o computador moderno da época. Para vocês terem uma ideia, ele levou tanto tempo para ser desenvolvido que o próprio Charles Babbage não conseguiu chegar a criar o primeiro programa para essa máquina aí. Quem acabou criando foi essa Lady Ada aí, ela é referenciada, ela é louvada aí pelos computeiros, pelo pessoal aí da área de tecnologia. Por quê? Porque ela era uma aluna do Charles Babbage, ela era próxima dele, ela acompanhou esse desenvolvimento desse projeto e ela sabia que ela que ia começar a criar esse primeiro programa, a escrever, a operar essa máquina aí. É uma coisa você construir fisicamente, mecanicamente, construir esse produto. Outra coisa é você manusear. Agora, você instruir esse mecanismo aí a funcionar, você precisava, naquela época, já escrever um programa. Por isso que a gente falou tanto de programa na nossa oficina anterior. Quem escreveu foi a Lady Ada. Então, ela era uma espécie de pupila ali, tinha o mentor dela, foi acompanhando o projeto, foi entendendo, enquanto que ele estava desenvolvendo a parte física, hardware, mecânico, ela foi na parte lógica. Tá? Então é em 1823 que a gente começou a ter a concepção aí do que era realmente um computador, tanto na sua parte de hardware quanto na sua parte de software. Depois vocês dêem uma pesquisada aí, nessa Lady Ada aí tem bastante história, bastante lenda aí urbana dela, tá? Bom, se a gente voltar então, avançar, né? Agora a gente vai avançar, deixa eu ver aqui quanto, 1823 para 1946, pouco mais aí de um século, né? Foi em 1946 que surgiu o ENIAC, um marco na história aí também para os computeiros, um marco na verdade não só para os computeiros, mas para a humanidade. Foi o primeiro computador eletrônico construído, funcionando e auxiliando o ser humano no dia a dia. Para vocês terem uma ideia, acompanhe aí no slide como que ele era construído. Ele tinha aí cerca de 18 mil válvulas. Naquela época não existiam os transistores, né? Pesava aí cerca de 30 toneladas. Consegue imaginar em 30 toneladas? 30 toneladas, pessoal, isso aí ocupava assim, uma sala de um prédio, de um edifício inteira. Era muito grande. Ele era composto, além das válvulas, por cabos, relés, chaves, lâmpadas. Os resultados deles eram em binário, em lâmpada, acendendo e apagando. Tá? Mas assim, você fala, nossa, por quê? Como construir uma engenhoca dessa tão grande? Pra quê? Porque, pessoal, naquela época a gente tinha limitações, né? A gente tem que pensar sempre na evolução da tecnologia em duas frentes, em hardware e em software. E a gente sabe que eles não caminham juntos.
muitas vezes o hardware começa a evoluir rápido, um pouco mais rápido que o software, e aí o software, a galera precisa começar a estudar, pesquisar, movimentar e alcançar ali a capacidade do hardware com o software. Às vezes alcança e cria um paradigma novo que até ultrapassa a tecnologia, ultrapassa a geração aí do hardware. Mas a ideia é procurar sempre um equilíbrio para o hardware e o software caminhar juntos. Só que naquela época, 1946, o ser humano ainda tinha pouco domínio, pouco conhecimento dessa parte eletrônica, elétrica, né? Então, nessa época, mesmo sendo uma mega estrutura, bem arcaica e tudo mais, eles tinham utilidade. Se vocês repararem na data aí, coincide com a data da Segunda Guerra Mundial, não coincide? Sabe por quê? Durante a guerra, o pessoal precisava realizar cálculo, por exemplo, de balística, de canhão. E sabe como que eles faziam na época? Eles tinham tabelas já pré-definidas, já escritas ali, né? Com distâncias fixadas. A distância do meu oponente está a tantos metros. Eu estou a uma diferença de altura de tanto. O meu canhão aqui, ele tem a potência de tanto e a bala pesa tanto. Então tinha uma tabela. Imagina você, durante uma guerra, pegando uma tabela e procurando qual que é o seu ambiente, qual que é a sua configuração, considerando vento, atrito. Nossa! Então, assim, os cálculos, apesar de já tabelados, você tinha ali uma certa imprecisão, dependia do ser humano ali para interpretação. Então quiseram criar esse ENIAC com o objetivo de auxiliar esses cálculos, né? Então utilizava-se o rádio, falava, coloca aí como entrada no computador, né, no ENIAC, a minha posição, a posição do inimigo, o vento, a velocidade, a distância e tal. Ele processava e via rádio já vinha a informação, você já ajustava o canhão e já realizava o disparo. Então, sei que infelizmente, né, não foi um motivo tão justo, né? Mas a gente tem que saber que a tecnologia, ela caminha para auxiliar o ser humano, e algumas vezes as frentes são as guerras, né? A gente teve a corrida da Lua, tem as guerras, tem as doenças, a gente começa a procurar as curas, enfim, às vezes tem as pesquisas por si só, né, acadêmicas e tal. A gente tem frentes boas, frentes ruins, mas independente da frente, a tecnologia sempre caminha e sempre avança com esse objetivo. Vamos ver essa figura aqui, que ela é uma ilustração do que era esse ENIAC, como era construído esse ENIAC. Então aí é um exemplo, é uma parte dele. Vejam que tinham vários operadores trocando, chaveando ali esses cabos para montar esses circuitos. Imagina quão complexo, dificultoso, mas mesmo assim era a melhor solução do que durante a guerra você ficar procurando na tabela, ajustando. Bom, eu vou mostrar agora para vocês um vídeo, pessoal, que eu acho assim, raridade. Tem imagens assim, muito antigas, coisas que se não fossem hoje a nossa tecnologia, a facilidade que a gente tem de se comunicar, de compartilhar conteúdo, de salvar isso, e se não fossem as pessoas também que gostam da parte histórica, e reunisse, pesquisasse, buscasse, construísse, né, fizesse essa parte dessa matéria, a gente não ia ter acesso. Não fosse ferramentas também, YouTube e tal, a gente também não ia ter acesso. Então é um vídeo, a história do computador em minutos. Tem imagens assim fenomenais, super antigas. Vocês vão ver o que eu estou falando, vão perceber que não é nada mentira, não tem nada divergindo do que eu expliquei, do que eu comentei aqui para vocês. Desde os primórdios, como que era a dificuldade, como isso foi evoluindo, quais foram os eventos históricos que proporcionaram essas mudanças na evolução dos computadores. Certo? Então, esse vídeo assim é magnífico. A gente vai apresentar ele aí. Na volta esse vídeo vai fechar a parte da evolução de hardware. Então, como o computador foi evoluindo via hardware, né? Componentes. Aí depois do vídeo a gente volta com a parte de software, como que as linguagens foram evoluindo e a gente consegue amarrar tudo, o hardware com o software. Tá ok?
Guardo vocês. Mais de 30 séculos depois que os chineses inventaram o ábaco, uma engenhoca que fazia contas, Blaise Pascal constrói a primeira calculadora analógica, a tataravó dos computadores eletrônicos. Desde então, a história da máquina que calcula acompanha, passo a passo, a evolução da sociedade industrial. A primeira inovação veio com a necessidade de processar dados cada vez mais complexos da economia e da ciência. Entre outros pioneiros, Charles Babbage dedicou sua vida a criar máquinas capazes de realizar cálculos financeiros. Mas elas nunca saíram do papel. Alguns anos depois, a explosão econômica da primeira metade do século XX levou Hermann Ollerich a inventar um sistema que usava cartões perfurados para contabilizar tabelas de dados. A conquista do universo dos números estava apenas começando. Durante a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de calcular trajetórias de bombas ou de decifrar mensagens secretas estimulou os cientistas a criarem o ENIAC. Era uma máquina enorme, formada por circuitos lógicos que funcionavam com milhares de válvulas. No final da guerra, os computadores ainda eram gigantescos. Apesar de todas as inovações tecnológicas, algumas máquinas ainda chegavam a ocupar prédios inteiros. Foi só a partir dos anos 50, com a invenção do transistor e do circuito integrado, que a computação realmente começou a se miniaturizar. O próximo grande desafio foi lançado pela corrida espacial. Era preciso desenvolver computadores menores e mais poderosos para serem instalados nas pequenas cápsulas espaciais. É justamente esta necessidade de redução do espaço e de ganho de potência que iria permitir a popularização do computador no futuro. Em 1965, Gordon Moore faz uma previsão profética. Até o final do século XX, a velocidade dos computadores iria dobrar a cada 18 meses. Nos anos 70, com a inteligência artificial, a engenhoca que calcula cumpriu mais um ciclo. Substituindo as máquinas de escritório, como previu Bill Gates, e tornando-se o principal veículo de entretenimento, como imaginou Steve Jobs, os computadores passaram a ocupar um espaço central no dia a dia das pessoas. E se este já é o passado do computador, qual será o próximo passo no futuro da computação? Se há alguns anos um computador mal cabia dentro de um prédio inteiro, hoje ele já cabe dentro de uma chave. A computação está em toda parte, nas câmeras, nos telefones, nos liquidificadores, nos controles remotos, nas geladeiras, nos carros, nas TVs. Da transmissão via satélite à escavação do solo, não há lugar onde o computador não tenha penetrado. Para Donald Norman e outros pesquisadores do MIT,
A tecnologia da informação, que já se miniaturizou ao longo dos séculos, terá que continuar seguindo o mesmo caminho e ficar tão pequena que um dia se tornará invisível. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Tenho certeza de verdade que arrepiou, né? Pra quem gosta, pra quem é fanático, pra quem busca informação como era... Cara, tem umas imagens aí raríssimas, raríssimas. E vocês viram que eu apresentei aqui pra vocês ao longo da história, é tudo verdade, né? Desde lá do Abaco, desde da Blaise Pascal, né? Aí depois o Charles Babbage criando lá suas máquinas... A Lady Ada criou o software, isso aí foi evoluindo para o ENIAC durante a guerra, aí o negócio vai miniaturizando e vai começando até virar transparente, e tudo movido ao quê? Movido à guerra, corrida da lua, parte científica, numérica, econômica, enfim. Felizmente e infelizmente, a tecnologia é movida a isso. Mas agora o que é engraçado a gente está falando aí de sei lá, 70 anos atrás, essa evolução já aconteceu tão forte, e você vê que a evolução não é linear, sabe? Ela parece ter mais exponencial, assim, ela cresce de forma diferente de linear. Então eu fico imaginando, com o que a gente tem de recurso hoje, de tecnologia, de conhecimento, com os investimentos e pesquisa, onde isso tudo vai parar, né? É a pergunta que a gente fica aí. Eu quero estar vivo para acompanhar, para conhecer, para experimentar muita coisa nova que está por vir. Eu não acredito que a gente ainda está limitado, que a gente já chegou no limite de hardware e de software. Pelo contrário, eu acredito na evolução, eu acredito sempre no avanço, certo? Bom, sequência do vídeo aí, a gente vai começar a estudar um pouquinho agora das linguagens. Vimos todo o histórico, evolução aí de hardware, agora a gente vai ver de software. Tá? Só uma breve passada aí de novo. Onde que está amarrado isso aí no algoritmo? Para você ter um programa, você precisa de um algoritmo. Tá? Então já começa por aí. Para você ter um programa, você tem que escrever numa linguagem de programação. E se você tem uma linguagem de programação, você precisa executar onde? Num computador. Então isso está tudo amarrado. O computador a gente já viu, agora a gente vai ver as linguagens. Bom, naquela época do ENIAC, começou a ter muita dificuldade de se resolver os problemas. Um termo que a gente muito usa aqui na computação é o termo de bug, né? Começou a dar um bug. Inclusive tem até lendas urbanas. Fica a dica aí, dá uma pesquisa. O pessoal fala que bug é porque uma vez caiu um inseto lá na máquina e ela não estava fazendo o papel dela. Foram lá e acharam que o erro era o inseto, né? O bug de inglês. Então é uma lenda urbana, não consigo veracidade, mas é o que eu também acredito, que eu imagino. Mas enfim, naquela época começou a se ter muita dificuldade na hora de manusear, na hora de dar manutenção. Vocês viram a dificuldade que era, aqueles cabeamentos, chaveamentos, tudo manual, um monte de cabo. Então se olhava assim o todo, não ficava visível, certo? Qual que foi a solução então? Para os programadores, a dificuldade era de se criar programas, de você procurar falhas nesses programas, e é o contrário o termo, né? Debug, você debugar, você procurar esses erros, e você criar modificações para esses programas. A evolução dos computadores provocou o quê? A necessidade de se criar uma linguagem de programação. Tá? Primeiro, que vocês também viram isso no vídeo, foi o uso dos cartões perfurados. O nome do pesquisador era Olerite, em homenagem a ele ficou. Esse Olerite, ele era binário, 0 e 1 ali, com furo ou sem furo, mas ele já automatizava os cálculos, inclusive de pagamento, né? Por isso que a gente usa até hoje o termo Olerite, né? Porque antigamente o cálculo de folha, de pagamento, de funcionário, era realizado, era automatizado por meio de cartões perfurados, que foi o Olerite, né? O sobrenome do pesquisador que descobriu. Isso vocês também viram no vídeo, né? Bom, e como que foi indo a evolução dessas linguagens aí? Ó? Começamos na década de 40, com linguagens de baixíssimo nível, linguagens aí de mnemônico, né? Assembly, linguagem de máquina, linguagem mais perto que você consegue
falar com o hardware ali binariamente, inclusive você pode falar. Esse foi o primeiro contato, conversar ali tete a tete, conversar com a máquina. Na década de 50 começou a surgir os compiladores, e aí foram surgindo compilador com o objetivo de procurar erro, ajudar na resolução ali, de identificação dessas falhas. Então a gente tinha linguagens ali, Fortran, Lisp, COBOL, que ficou forte muitos anos aí nas empresas. E acreditem, até então tem empresas que utilizam em mainframes, tem COBOL. Pouco tempo atrás eu tinha lido que estavam migrando, por exemplo, a Globo estava migrando alguns mainframes. Década de 60 foi um boom, começou a surgir várias linguagens, Simula, CLPs, Basic, que foi grande influência para o nosso .NET atualmente. Década de 70 criou-se uma programação mais estruturada, a gente tinha Pascal, C, Smalltalk, Prolog, SQL para manipular banco de dados. A gente já começou a ter fortemente o armazenamento desses dados. Década de 80, orientação a objetos ganhou muita força. C++, ali, a evolução do C com orientação a objetos, PER. Década de 90, marcação histórica para pessoal de tecnologia, de computação aí. Em geral, foi o surgimento da internet, da web. Aí novas linguagens foram surgindo, HTML, Java, PHP. Então é assim, pessoal, linguagem foi surgindo ao longo de todas as décadas. Foram mudando os paradigmas, foram surgindo as linguagens. Não importa a linguagem que você utilize, desde que você resolva o seu problema, tá? Aqui eu tenho só um exemplinho para vocês ver quanto custoso que era a linguagem Assembly, muito limitada, mesmo usando mnemônico. Tudo isso aí era só para escrever uma mensagem de boas-vindas no computador. A gente saltando para a linguagem C, a gente vê que ficou muito mais fácil, tá? Isso varia de linguagem para linguagem, mas é só para vocês terem uma ideia de como facilitou. As linguagens também evoluíram. E agora, para a gente fechar aí com chave de ouro a nossa oficina, eu vou deixar 2 exercícios aqui para vocês. O primeiro, qual das alternativas representa a definição abaixo? Tem como principal função o processamento de dados. Assim, informações são fornecidas por meio de dispositivos de entrada, teclado e mouse. Em seguida, manipulada por meio de processador e memória, tanto principal como secundária. E, por fim, apresenta ao usuário através de dispositivos de saída, monitor e impressora. Será que essa definição toda aí, extensa, longa, quer dizer que é o A, programa, B, paradigma de programação, C, algoritmo, D, linguagem de programação ou E, computador? Pessoal, tá fácil, né? Fácil, tenho certeza que vocês também acertaram aí. É o computador. Lembra do computador? Recebe como entrada dados, processa, transforma esses dados em informação, dá sentido para esses dados. Segundo exercício, vamos ver aqui no slide, Na década de 40, foi construído um computador que apresentava uma grande complexidade de programação, utilizava cabos, utilizava válvulas. Qual computador que era esse? Letra A, máquina analítica. Letra B, ENIAC. Letra C, Abaco. Letra D, astrolábio. Letra D, calculadora. Fácil também, viu, pessoal? Não tô aqui para nivelar vocês, mas exercício fácil, ENIAC, né, pessoal? Falei que marcava a história, década de 40. Esse computador surgiu lá na Segunda Guerra Mundial para auxiliar os cálculos balísticos. Como eu queria fechar essa nossa oficina, pessoal, sintetizando esse histórico que a gente viu. Eu acho sempre importante, independente da área, a gente conhecer a história, saber como isso surgiu, como que o computador surgiu fisicamente, quem que eram os antecessores dele, como que ele foi evoluindo, e a parte de software, a parte lógica, como que ela foi evoluindo. Os dois caminham sempre juntos, separados, então a gente tem que ter essa noção que o hardware às vezes caminha mais rápido, às vezes o software caminha mais rápido, mas sempre um buscando o equilíbrio do outro. Espero que vocês tenham gostado aí, principalmente do vídeo, raridade. Assistam de novo, está disponível no YouTube. História de computador em 1 minuto. Um abraço para vocês, até a nossa próxima oficina.